A gente sempre cresce aprendendo que tudo que os pais fazem é o melhor para os filhos. Só que não é bem assim que a banda toca também, né? Aliás, dependendo dos casos, muitas vezes os pais acabam prejudicando os filhos mais do que ajudando. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, 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 como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, há um bom tempo já aqui no canal eu fiz um vídeo sobre pais tóxicos dentro da cultura pop ou alguns pais que possuem algum tipo de comportamento tóxico em relação aos seus filhos. Qualquer coisa você pode conferir o vídeo no card aqui em cima que eu vou deixar separado pra vocês, né? E novamente eu vou fazer um vídeo com esse tema, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de pegar um personagem de uma série, de um filme, e falar quais são os traços tóxicos que ele tem, o que tem de comportamento abusivo dele em relação aos seus filhos, eu vou trazer esse tema da toxicidade do familiar, né, do que seria um pai abusivo, qual seria a característica abusiva que um pai ou uma mãe pode ter com seus filhos ali, né, e citar um exemplo, principalmente exemplos de filmes, produções recentes aí que a gente tem visto no cinema, na televisão, no streaming e por aí afora, que é um tema que a gente tem que trazer mais aqui, né, não só no canal, mas acho que na vida também, né, sobre essa questão de abuso familiar, toxicidade familiar, sobre educação positiva também, né, que assim, a gente tem visto crescer cada vez mais ali, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, TikTok, né, que é uma coisa importante também, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala em relação abusiva, né? Uma relação relacionamentos abusivos, a gente automaticamente pensa no boy escroto, no boy lixo, no namorado que é abusivo, que agride, que reprime a namorada ali, ou a mulher também, né? Porque tem mulheres que são bem tóxicas também, mas no caso geral desse relacionamento romântico abusivo, geralmente acaba sendo mais os caras que são bem tóxicos ali, né? O famoso boy lixo, né? Mas todo tipo de relacionamento pode ser abusivo, pode ser tóxico, seja um relacionamento romântico, um relacionamento entre amigos, um relacionamento profissional, entre patrão e empregado ali, né? E é claro também dentro do próprio núcleo familiar, só que a gente nunca dá muita atenção nesse último quesito, porque a gente sempre imagina que o quê? Justamente por serem nossos pais, por eles serem mais velhos, por eles entenderem melhor, porque já têm um pouco mais de experiência ali, automaticamente eles sabem mais e tudo que eles fazem é para o bem dos filhos. Tudo bem, eles até podem acreditar que realmente estão fazendo pelo bem, eles não têm o intuito de nos prejudicar, na maioria dos casos. Só que acabam prejudicando, né? Eles podem ter boas intenções, mas as boas intenções e bons resultados são coisas diferentes ali, né? E às vezes eles não fazem nem por maldade, eles fazem isso, sei lá, porque fizeram com eles e eles acabam fazendo com a gente. É um ciclo vicioso que às vezes eles não sabem como quebrar, eles não vão atrás de ajuda, né? De algum assunto ali, e acaba seguindo com esse ciclo, meio que por sem querer também em muitos casos, né? Mas a gente vai discutir um pouco mais a respeito do que seriam esses traços tóxicos, o que seria um pai abusivo, quais seriam esse tipo de personalidade tóxica que um pai ou uma mãe pode ter com seus filhos ali. Mas uma coisa que não é tóxica, que realmente não traz nenhum tipo, que mostra que você é uma pessoa do bem ali, que você não é abusivo nem nada, é se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você está garantindo que não vai ser uma pessoa tóxica nem com seus filhos, nem com os seus familiares, seu namorado, namorada, namorade, com os seus amigos, com o seu patrão, com os seus empregados. Você não é uma pessoa tóxica nem abusiva se você se inscreve no canal e principalmente se você ativar o sininho e também deixar o like, o gostei, o joinha, a curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então bora falar sobre relacionamentos tóxicos que um pai pode ter com o filho, ou a mãe com o filho, né? Os pais em geral. Uma das principais críticas dos famosos pais raízes em relação à educação positiva é confundir com a educação permissiva. O que seria essa educação permissiva, né? Eu acho que eu tô falando certo. Bom, enfim, a educação permissiva, o que seria isso? É acreditar que a criança ela pode fazer tudo o que ela quiser, quando ela quiser, quantas vezes ela quiser. Não existe limites. O que a gente sabe que não é bem assim. A educação positiva é justamente para mostrar que a criança ela tem liberdade de escolha, ela pode dar opções ali, porém opções limitadas também, né? Tipo, ela tem essa opção aqui e essa opção aqui, e ela pode escolher e viver com as consequências daquilo, como ela quiser também, né? Como quiser não, de acordo com o que ela escolher ali também, né? Ela tem a liberdade de cometer erros também, porque todo mundo é humano, todo mundo comete erros, mas o importante não é apenas deixar ela aprender, deixar ela cometer erros, mas fazer com que ela aprenda com os erros e não simplesmente puni-la porque errou, porque a criança está sujeita a errar tanto quanto a gente, mais tanto que a gente. Até porque, como eu falei, ela está aprendendo, ela está na fase de aprendizagem e de autodescoberta também, né? Então vai acontecer ela errar várias vezes. E a educação positiva é justamente isso, permitir que ela cometa o erro e aprenda com ele, né? Só que dentro, óbvio, dos limites, porque tem coisas que a criança ela não vai poder escolher ali, tem coisa que ela é obrigada a fazer. Como, por exemplo, ir para a escola, tomar banho, dormir, comer as refeições, tomar as vacinas, se precisar de algum tipo de remédio especial, algum tipo de medicamento especial, dependendo do caso, ela precisa tomar também, né? Então é isso, a educação positiva é uma forma de dar um pouco mais de liberdade de escolha dentro de certos limites ali, para que ela possa crescer sem ser reprimida.
Tanto a educação positiva quanto a educação permissiva foram feitas para quebrar a educação autoritária, que é a tal educação dos pais raízes ali, né? Só que, é claro, tudo tem consequência ali, tudo tem, é assim, a educação autoritária é justamente aquela ideia de sempre dizer não pra criança, tipo, eu sou o pai, então eu posso fazer o que quiser com ela, né? Sempre essa questão assim, né? Tipo, se colocar acima da criança e dane-se o que ela quer, dane-se se ela se sente ofendida, magoada, desrespeitada ali, né? A educação permissiva tá no outro extremo ali, que é simplesmente deixar a criança fazer tudo que ela quiser, como eu falei, ser livre de qualquer tipo de consequência, né? E a educação positiva é a ideia, a educação positiva, eu falei certo, né? A educação positiva é uma educação mais saudável ali, né? Um equilíbrio ali para mostrar que sim, a criança pode ter liberdade de escolha, pode ter liberdade de erro e aprender com os erros, aprender com as consequências desses erros também, né? Mas dentro de um limite, porque às vezes a gente precisa dizer não pra criança, né? Ela não pode deixar ela fazer tudo que ela quiser ali, ela tem que mostrar pra ela que existem limites ali. Tem vezes que a criança também vai se frustrar, né? A vida é feita de frustração, querendo ou não, né? Então, com o tempo, ela vai passando por algumas frustrações ali, a gente precisa deixar que ela passe por isso para poder aprender com isso ao longo da vida, né? Ao contrário, por exemplo, dessas outras duas aqui, principalmente dessa educação raiz aqui, que é autoritária, não deixar a criança fazer nada, não deixar a pessoa viver praticamente, né? Que um caso bem clássico disso é justamente o Tritão da Ariel, né? Que a gente tá vendo, voltou aí a Ariel, a história da Pequena Sereia em formas live action no cinema, e a gente volta a falar de um daqueles que possivelmente são um dos piores pais que a gente já viu em todo o cinema, em toda a animação, em toda a cultura pop. Quem aqui já não pediu alguma coisa pro pai, pra mãe, e aí o pai e a mãe já falou que não, tudo bem, às vezes tem que falar não, como eu falei, né? Aí a criança pergunta por quê, e tudo que eles fazem é porque eu disse não, porque eu que mando, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, então você tem que obedecer. Obviamente que não vai adiantar nada, a criança ela não vai saber por que tá fazendo isso. Porque não tem essa permissão ali, né? E o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso de algum jeito. E como ela vai fazer isso? Escondido também, né? E se ela for pega no flagra, ela vai ser punida, né? Por esses pais raízes ali, né? E o que vai acontecer? Ela vai aprender a lição? Não, ela só vai aprender a tentar fazer isso de uma forma escondida, né? Tentar trabalhar melhor o stealth ali, né? Que é o que a gente vê na Pequena Sereia. O Tritão sempre reprime a Ariel, proibindo ela de vir para a superfície. Tudo bem, ele mostra ali que tem uma preocupação em relação aos humanos. A imagem que o Tritão tem com os humanos não chega a ser totalmente errada. Ele até tem um ponto de razão nesse sentido. Mas a forma como ele trata a Ariel naqueles momentos, né, reprimindo e pedindo que ela explore o oceano, explore essa curiosidade, esse interesse que ela tem em conhecer os humanos, é o que acaba forçando a Ariel a fazer isso escondido. Ela sempre vai fazer isso, achar um jeito de fazer isso pela surdina, pelas sombras ali, sem que o pai perceba. Quando chega no momento em que o Tritão percebe que não apenas basta ser rígido com ela, o que ele faz? Ele muda a sua forma de pensar? Ele muda a sua abordagem? Não. Ele piora tudo, destruindo a coleção que a Ariel tinha em relação que a humanidade, a superfície ali, tudo que ela andou colecionando de naufrágio ali que acaba caindo no mar e acaba incentivando a curiosidade dela. E o que acontece? Ela aprende a lição? Não, ela vai atrás da Úrsula, porque o que acontece? Vai chegar um momento que a criança vai ouvir tanto não na vida, que no momento que ela ouvir sim de alguma outra pessoa, de uma má índole, ela vai acabar caindo em uma cilada muito grande, até porque a Úrsula, ela tirou vantagem justamente dessa situação também. Se o Tritão desde o começo, né, tivesse um pouco mais de compaixão, educação ali, em relação à filha, um pouco de respeito com ela, e incentivasse essa curiosidade lá também, tudo teria sido diferente, como eu falei em um outro vídeo que você também pode conferir aqui no card, né? Que o Tritão ele chega a ser tão vilão quanto a própria Úrsula, né? Tudo bem, eu sei, ele tem preocupação em relação aos humanos, a humanidade realmente chega a um ponto que não presta ali, mas se ele incentivasse ela a fazer com mais cuidado, com cautela, com ajuda, com auxílio de alguém ali, não deixar ela ir sozinha, por exemplo, né? Sempre com alguma segurança, ou incentivá-la a explorar a superfície, mas com um certo cuidado, com uma certa distância ali, para que ela tenha um pouco de cautela em relação a nós humanos, porque vamos combinar, a humanidade também chega a um ponto também que é uma atrocidade por si só ali, né, em alguns momentos, ela teria sido completamente diferente a história, ela teria aprendido em relação aos humanos, teria provavelmente aprendido sozinha o quanto a humanidade pode ser bruta também, e aos poucos perdendo interesse, ou sei lá, tentando ajudar a humanidade depois de alguma forma ali, porque como se trata de ficção, com certeza ela ajudaria de alguma forma também, né? Mas a questão é que o Tritão, ele simplesmente com essa questão autoritária ali, com essa questão de reprimir a Ariel, fez com que todas as consequências negativas do filme acontecessem, como por exemplo o pacto que ela fez com a Bruxa do Mar. E o problema do Tritão não é apenas ser um pai tóxico, um pai lixo, não, mas sim uma pessoa lixo, né? Ou uma sereia, um Tritão. Enfim, vocês me entenderam, né? Até porque se vocês viram o retrato falado que eu fiz da Úrsula, que você pode conferir no card aqui em cima também, né? A gente viu que o cara, ele só deixou a Úrsula viver no reino dele ali se ela seguisse um certo padrão de beleza imposto ali, né? Ou seja, aquela aparência
de certa bruxa do mar com tentáculos e tudo ali, né? Não era bem-vinda ali, unicamente por conta da sua aparência. E o que aconteceu? A Úrsula foi expulsa, ela se auto-expulsou também, né? E acabou encontrando ali magia das trevas, acabou fazendo esse pacto, manipulando as pessoas, né? O caminho da própria Úrsula seria diferente, que inclusive é irmã do Tritão, né? A gente vê em várias versões ali da Disney, né? Que a Úrsula é irmã do Tritão também. Ou seja, o cara além de um pai lixo, é um irmão lixo também. Olha isso, né? E essa é uma questão que também muitos pais possuem em relação aos seus filhos. A famosa característica do pai ou da mãe narcisista. A gente sabe que pessoas narcisistas automaticamente vão pensar sempre nelas e unicamente nelas, né? Principalmente se tratando de aparência, estética ou beleza, ou pelo menos a beleza, a ideia de beleza que essa pessoa acredita, né? E isso acaba acontecendo em alguns pais também, né? Os famosos pais narcisistas. Então, por exemplo, se o filho ele gosta de usar roupas coloridas, ou roupas escuras, ou roupas mais largas, roupas mais justas, roupas mais curtas, roupas mais compridas ali. E se o pai não gosta desse tipo de roupa, desse tipo de estilo, sendo que não é o estilo do pai ou da mãe, mas o estilo do filho ali, automaticamente ele vai reprimir a criança unicamente por ela querer usar uma coisa que na qual ela se sinta à vontade. Eu, por exemplo, sou desse tipo, né? Já aconteceu comigo, né? Às vezes a minha mãe já realmente fez um escândalo, uma birra enorme, só porque eu queria sair de casa usando meias pretas, né? Achando que na visão dela, a meia preta é coisa de bandido. Olha só a lógica, né? Não tem lógica nenhuma também, né? E não só uma questão de roupa, mas também de aparência principalmente, né? Eu tenho amigos, amigas, amigues em geral ali, que já sofreram abuso verbal dos pais ali, unicamente por estarem, por exemplo, acima do peso ali, tipo, nunca vai encontrar uma amizade de verdade, um amor de verdade, se não perder peso, principalmente com as mulheres. Essa questão de estética do corpo ali, né? É um padrão de estética corporal, é muito mais pesado em cima das mulheres do que nos homens. Tem nos homens também, né? Mas é muito mais incentivado, muito mais cobrado das mulheres, né? E isso acontece principalmente vindo dos próprios pais em muitos casos, né? No meu caso, eu já nunca tive tanto problema, tanta insegurança em relação ao corpo. Mas vira e mexe, a mãe tenta também, né? Tipo, falando que eu tô muito magro, que eu deveria ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de músculo ali, porque as menininhas gostam de caras mais sarados, com mais corpo ali. Dane-se que as menininhas gostam. Se elas não gostarem disso aqui, o problema é delas também, né? Mas isso aqui, eu me sinto à vontade com esse corpinho, eu tô saudável também, não tenho nenhum problema de saúde em relação a estar abaixo do peso ali, né? Então tá bom pra mim, mas é uma característica que pais narcisistas não aceitam, como é o caso, por exemplo, da Dona Frufru, que é a mãe da Carminha Frufru. Série live action da Turma da Mônica, a gente vê que a mãe da Carminha ali é muito rígida em questão com essa ideia de padrão de beleza, com um certo comportamento de beleza ali, né? Dentro do que ela acredita ser perfeito. Ela prega aquela ideia de que a pessoa, ela tem que ser perfeita ali o tempo todo, né? Não apenas em questão de aparência, mas em questão de personalidade também. Um tipo de coisa que a gente sabe que não é bem assim que funciona. O ser humano é defeituoso, a gente possui vários defeitos, a gente sempre tenta ir atrás de algum padrão de beleza, algum padrão de perfeição que não existe, né? Não tem como chegar a esse tipo de ponto, né? A gente sempre vai pensar em alguma coisa que a humanidade pode ser para ser perfeita e é uma tentativa sempre falha, porque a gente não é perfeito, acontece, né? É natural isso, né? Só que o que acontece? Quando a Carminha descobre que ela precisa de óculos para ler, não lembro agora se é a miopia ou astigmatismo, porque eu sempre confundo, mas ela precisa de óculos para ler. E o que acontece? Ela esconde isso de todo mundo, principalmente da própria mãe. Por quê? Com medo de acabar decepcionando a mãe ali por ela não ser perfeita, por ela precisar de um acessório que permita ajudar ela a ler também. Ela queria esconder isso da mãe porque ela não queria mostrar esse traço de defeito que ela possui, sendo que é um tipo de coisa que ninguém ali na turma se importa, todo mundo ali já aceitou seus próprios defeitos, aquelas coisas fora do que é considerado padrão, do que é considerado bonito ali, todo mundo já aceitou isso, e obviamente eles aceitariam a Carminha daquele jeito, né, mesmo ela precisando de óculos, a mãe, por outro lado, não aceitaria, ou pelo menos ela imaginou que a mãe não aceitaria, né, tudo bem, ela aceitou no final, né, final feliz, beleza, mas aquele medo de decepcionar o pai ou a mãe unicamente por não conseguir fazer parte desse padrão de beleza que é imposto ali, acaba prejudicando a criança, ela acaba se reprimindo e acaba se martirizando em algum momento também. Ela sai muito prejudicada com problemas de autoestima, problemas de ansiedade também, de depressão, porque ela não consegue alcançar um certo padrão que os pais estipulam ali que praticamente não faz sentido nenhum. Eu fiz exatamente o que você mandou. Regra número 1. Esconder os pontos fracos. Era pra você esconder seus pontos fracos do mundo. E não de mim. Mas era você quem tava cobrando isso. Não o mundo. Um outro exemplo que encaixaria muito bem com essa ideia de um pai narcisista, a gente viu em Guardiões da Galáxia 3 com o Alto Evolucionário. Ah, Nick, mas o Alto Evolucionário não tem filhos, ele não é pai ali, né? Ok,
Ok, tudo bem, ele não gerou filhos naturalmente ali, ou dentro do que seria natural na espécie dele, né? Porque, enfim, né? Mas ele criou o Rocket, a Layla, os amigos do Rocket ali, toda aquela civilização da Contra-Terra. Então tudo bem, ele assume uma perspectiva mais de uma megalomaníaco, um sociopata, um psicopata, alguém com complexos de Deus ali. Mas como ele criou aqueles seres ali, então ele meio que tem um certo papel de pai ali também, dentro de algum espectro no caso, né? Mas ele sempre quer aniquilar todo mundo quando essas criações saem daquilo que ele considera perfeito, né? Ele quis eliminar o Rocket e todos os amigos dele unicamente por não conseguirem chegar num patamar, num padrão que ele queria. Quando ele viu que a população da Contra-Terra acabou caindo na violência, nas drogas, na miséria, assim como a própria criação da humanidade aqui, na própria civilização humana aqui, ele quis exterminar todo mundo ali. E as crianças que seriam a próxima civilização que ele ia criar também estavam indo dentro disso. Ele estava criando sempre uma raça, alguma espécie ali que entrasse nesse padrão que não tem como cumprir de certa forma, né? Se nós humanos não conseguimos, imagina então o resto do universo também, né? Aí, né, como é que vai encarar isso, né? Praticamente aquelas crianças são cuidadas, se é que dá pra dizer que são cuidadas, são criadas em cárcere privado, em negligência ali. Fora essa característica narcisista, autoevolucionário também entra naquele quesito da característica de autoritário, né? Tudo bem, todos os pais são autoridades, mas existe uma diferença entre ser uma autoridade e ser autoritário. O caso do autoevolucionário é justamente isso. Então, justamente por ele ser uma patente maior, ele sempre tem que mandar, tudo que ele fala é lei, tudo que ele fala tem que ser certo ali, quem questionar o problema da pessoa ali, né? E não só isso, mas ele sempre tem que se achar superior também, unicamente por ele ser o criador daqueles seres ali, né? Como, por exemplo, o Rocket, quando ele apontou um defeito da máquina do autoevolucionário, que transformava os animais em seres mais evoluídos, só que ele sempre tinha uma postura mais agressiva, o Rocket apontou qual é o defeito da máquina que fazia esses animais ficarem agressivos, e o que o autoevolucionário fez? Ele condecorou? Ele deu parabéns pro Rocket? Ele, sei lá, agradeceu pela ajuda? Não, ele questionou o Rocket, fez questão de, como posso dizer, bulinar ele, agredir verbalmente ele, unicamente porque ele resolveu um problema que ele deveria conseguir resolver, né? Ou seja, tipo, eu criei o Rocket, como é que eu, que criei ele, que sou mais inteligente que ele, posso não conseguir resolver um problema e ele consegue? É essa questão, que infelizmente muitos pais têm ali, e os pais acham que, sei lá, por eles serem mais velhos, teoricamente terem mais experiência ali, serem maiores, mais altos, mais fortes, automaticamente eles têm que mandar nos filhos e tudo que os filhos têm que fazer é obedecer. Se os filhos pensarem em alguma coisa que é diferente do que o pai acredita, ou ele acha uma solução a partir de uma forma diferente que o pai pregou ali, ou que o pai arrumou ali, né? Automaticamente o filho está errado e tem que ser punido, tem que ser reprimido ali. E essa ideia também dos pais, não como uma figura de autoridade, mas como uma figura de autoritarismo, né? A gente vê principalmente na história da Matilda, seja no filme dos anos 90, ou no musical da Netflix, ou no musical original, a gente sempre tem essa imagem dos pais da Matilda como seres opressores. Aliás, a própria figura adulta ali na história da Matilda é tida como uma figura opressora ali, porque a gente tem a senhora Trunchbull também, né, a diretora da escola, que também não deixa a criança questionar nada, o que ela fala é lei, ela na escola é a líder, é a presidente, é Deus ali, né, ou seja, é praticamente uma ditadura dentro da escola ali também, né, mas a gente vai focar mais na questão dos pais da Matilda, não na senhora Trunchbull, porque aí já é uma outra questão, tudo bem, é um comportamento tóxico e abusivo também, mas a gente tá focando mais no núcleo dos relacionamentos abusivos dentro do núcleo familiar. Eu vou focar mais na perspectiva dos pais, né, na visão dos pais, montados no filme dos anos 90 do que no musical da Netflix, porque é uma coisa que é mais popular, as pessoas conhecem um pouco melhor, está um pouco mais familiarizado, lembra um pouco mais. Ao meu ver também, parece que no filme dos anos 90, os pais da Matilda possuem uma personalidade bem mais agressiva também, né? Pelo menos eu sinto dessa forma, né? E o que acontece com a Matilda no filme é uma realidade que acontece com muitas crianças ao redor do mundo dentro das suas próprias casas, né? Ainda mais depois desse período que a gente teve da pandemia, que as crianças não tinham como sair de casa, né? Não tinha porque era perigoso, tinha que ficar em cárcere praticamente, né? No isolamento social ali, e acabou sofrendo muito mais essa questão do abuso, né? Tudo bem, a gente até pode dizer que Matilda tem uma questão do exagero, da licença poética ali, né? Mas por mais que seja difícil acreditar, realmente aquele tipo de coisa acontece na vida real. Ou pelo menos, mesmo que não aconteça, a criança tem essa impressão. Porque imagina, você ser uma criança de até 5 anos, 6 anos ali, né? E ver um ser maior, mais forte e com uma voz mais alta também, gritando com você, ou falando um tom mais alto que você, né? A pessoa pode nem estar, o pai ou a mãe pode nem estar querendo ser agressivo ou agredir verbalmente a criança, mas ela vai ter essa impressão, ela vai criar essa imagem dentro da cabeça dela, né? Porque criança é assim mesmo, né? É uma perspectiva. Ela pequenininha e um cara grandão, uma moça grandona assim, né? Gritando com ela, falando um pouco mais alto com ela. Automaticamente ela vai ter uma imagem bem negativa ali, uma imagem assustadora para ela.
Fora aquilo que eu falei, né? Que, ok, dos pais sempre acharem que eles serem superiores aos seus filhos, né? O Danny DeVito no filme fala o tempo todo pra Matilda ali praticamente, né? Você é mais nova, eu sou mais velho, você é burro, eu sou inteligente, você é pequenininho, eu sou grandão. Quer dizer, grandão em comparação com a Matilda naquela época. Enfim, a gente não vai entrar nesse quesito aqui, né? Mas sempre tem essa perspectiva de que justamente por serem mais velhos, por serem mais altos, por serem pais ali, né? E teoricamente terem um pouco mais de experiência do que os filhos, né? Sendo que experiência é relativa, dependendo do caso ali, né? E automaticamente sabe o que tá fazendo, né? Escuta aqui, sua metidinha. Eu sou esperto e você é burro. Eu sou grande e você é pequeno. Eu sou certo e você tá errada. E não há nada que você possa fazer. Sem contar aquela questão de ele sempre querer exigir respeito das crianças ali, né? Só que assim, respeito não é um tipo de coisa que costuma se exigir, mas é um tipo de coisa que costuma ser conquistado ali, né? Então, pensa assim, se um pai ou uma mãe precisa gritar com um filho, quando se sente respeitado, grita com o filho para exigir respeito, a criança aprende que se ela se sentir desrespeitada, ela precisa gritar com os pais para ser respeitado, né? Quem aqui já chegou naquele momento, sei lá, naquele jantar em família, naquele churrasco em família ali e falou com os pais, com os tios ou com os avós, com qualquer parente mais velho ali, exatamente da mesma forma que eles falaram com a criança e de repente eles falam, olha o respeito, olha como fala comigo. Eu sei que isso aconteceu o tempo todo, já acontece direto comigo também, né? E o que acontece? Eles não gostam, quando é aquela perspectiva, né? Quando você troca, começa a tratar eles da mesma forma que eles tratam você, aí de repente vira desrespeito, né? Então como é que eles esperam que os filhos respeitem os pais ali, né? Se esse tipo de respeito eles estão aprendendo com eles. Os pais sempre vão ser os primeiros modelos das crianças ali. Então, se eles querem que os filhos tratem eles com respeito, então eles têm que mostrar o respeito que eles querem. E se eles tratam a criança assim, gritando, xingando, ameaçando, então a criança também vai fazer a mesma coisa, porque está aprendendo com eles. Assim, eu posso ter falado alguns exemplos pessoais ao longo do vídeo, talvez até bem específicos, né, ao meu respeito, né? Mas é aquela questão, a gente já sabe que a questão de violência física, o abuso físico é muito presente. Tudo bem, infelizmente tem um monte de gente que ainda defende essa ideia de que criança tem que apanhar mesmo, né? Mas na grande maioria as pessoas já sabem que é um tanto errado, né? Um tanto não, é completamente errado isso, que violência não adianta nada. Só que as pessoas ainda estão presas na ideia de que violência é apenas uma coisa física. E elas não pensam bem fora dessa ideia da violência física. Como, por exemplo, a ideia da repreensão, do jogo de culpa, da comparação, dos xingamentos, das ameaças, da perspectiva narcisista também que eu falei aqui, da perspectiva autoritária também, né? E assim, eu, por exemplo, nunca apanhei. Eu nunca fui vítima de abuso físico, de agressão, nunca levei chinelada, nunca apanhei de cinto, mas eu também sei o que é crescer dentro de um ambiente tóxico também. E eu sei de outras pessoas também, né, que nesses casos que a gente vê, por exemplo, em vídeos de TikTok, de Instagram, de YouTube, outras redes sociais, e inclusive pessoas que eu conheço da época do colégio ou também na faculdade. Alguns exemplos que eu citei aqui são de pessoas que eu conheci na faculdade também, né, amigos e colegas meus ali. E eles também nunca apanharam. E adivinha só, chegaram a ter uma criação até pior do que eu, passaram por umas situações tóxicas, violência, agressão psicológica e emocional ali, bem piores do que eu admito isso, né? Se a minha situação, por exemplo, é ruim com ele, chega a ser bem pior, né? E acaba tendo essa questão de problemas de autoestima, problemas de depressão, ansiedade, isolamento, né? A pessoa se auto-isolar também, perder confiança em outras pessoas ali também, né? Afetar relacionamentos, sejam fraternais, amorosos, profissionais, relacionamentos acadêmicos ali também, e isso afeta muito, é um tipo de coisa que a gente vê todo dia, mas as pessoas preferem ignorar. Muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo acabou se identificando, né, com alguma coisa que eu citei ali, assistiu uma dessas produções que eu citei nesse vídeo, ou no vídeo anterior, que como eu falei, tá no card aqui em cima para vocês verem depois, né, e acabou se identificando com alguma coisa que acontecia em uma dessas obras, um desses filmes, uma dessas séries, né, porque infelizmente é um tipo de coisa que acontece constantemente e quase ninguém quer falar sobre isso, né, ou acha que não precisa falar, né. É como eu falei, logo na introdução do vídeo, os pais, eles nem sempre vão querer o melhor para os filhos, ou às vezes eles querem, mas a abordagem que eles usam não é das melhores, né? Eles acham que estão fazendo alguma coisa boa, eles acham que estão nos ajudando, quando na verdade acabam prejudicando mais ainda, né? E muitas vezes a gente tenta falar, mas parece que não existe esse tipo de negociação. Como eu falei, muitas vezes acho que só porque o pai, ou só porque a mãe é mãe, automaticamente eles têm que estar certos. E é aquela questão que a gente falta comunicação, falta ouvir, falta aquela questão do respeito, da respeito com a pessoa, com o espaço pessoal da pessoa, com os pertences da pessoa também, né? A gente sempre pensa nesse tipo de coisa dentro de outros relacionamentos, sejam profissionais, seja tipo patrão e empregado, seja nos relacionamentos amorosos, marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, enfim, qualquer tipo de relacionamento amoroso, mas a gente não
pensa direito nessas questões ainda, né? Ainda está se falando, ainda está bem no início, de certa forma, essa questão do abuso e da toxicidade dentro do ambiente familiar. Tudo bem, tem pais que realmente são escrotos, que realmente querem prejudicar os filhos e tacam dano em si mesmo, e outros que até têm boas intenções, mas acabam passando uma outra impressão, que é como eu falei, né? A perspectiva da criança é outra. O pai pode não estar tendo uma postura agressiva, pode não estar querendo prejudicar a criança, passar uma má impressão para ela. Ela pode não ter essa intenção, mas acaba passando mesmo assim, principalmente numa perspectiva de uma criança que cresceu o tempo todo ouvindo e passando por situações assim, né? E a intenção da educação positiva e de vídeos instrutivos como esse aqui, né? Eu não sou profissional da saúde, não sou psicólogo, não sou pediatra, não sou como é que fala? Não estudei pedagogia, não estudo nada disso, só pesquisei bastante a respeito desse assunto, porque é um tipo de coisa que eu já passei e eu espero poder quebrar esse ciclo um dia quando eu tiver meus próprios filhos, né? E é esse tipo de coisa que todo mundo com certeza pensa também. Eles querem quebrar esse ciclo, não querem cometer com os filhos os mesmos erros que cometeram com os pais. Só precisa saber por onde começar e saber que erros são esses. Mas e você? Você se identificou com algum exemplo que eu dei aqui? Ou talvez com um exemplo que eu tenha dado no vídeo anterior, que você pode assistir assim que acabar com esse aqui? Ou assiste aquele primeiro e depois você pode voltar pra cá, tanto faz a ordem também, né? Ou você talvez conheça algum outro exemplo de filme, de série, de animação, de game, livro, quadrinho, mangá, que tem essa questão do abuso abuso tóxico dentro do ambiente familiar. Você pode deixar nos comentários também, se você souber, que dá pra fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 27, uma parte 182 ali a respeito desse assunto. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo um link do canal da Lisa Guerra, que além de nerd, também é estudante de psicologia, e ela tem um vídeo falando sobre essa ideia dos pais tóxicos ali e também usando exemplos da cultura pop também, de personagens de filmes, de séries, de mangás, de animes ali, né? E ela fala com mais propriedade porque ela entende um pouco melhor do assunto, ela estudou um pouco melhor o assunto também, né? Então ela consegue falar de uma forma com mais profundidade também, né? E obviamente compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã da cultura pop de uma maneira geral, né? E que também quer quebrar esse ciclo de abuso, esse exemplo de esse ciclo de toxicidade dentro do núcleo familiar. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixa também seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!